Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tô planejando as aulas de vocês e vou enviar material através do meu Bernoulli e também da plataforma da escola, tá? É o seguinte, como é a primeira videoaula que vocês vão assistir da minha matéria, eu quero mostrar para vocês como que vai funcionar, tá? Então é o seguinte, eu criei para vocês um material no Google Slide que vocês vão poder acessar pelo link que tá lá nas mensagens lá do Bernoulli, tá? Mas também eu peguei o mesmo material e transformei em PDF. Se vocês não conseguirem acessar por causa de internet lenta, qualquer coisa assim, pode usar então o material que tá em PDF, tá bom? Aí é o seguinte, eu vou transformar, se vocês usarem o Google Slide, vocês podem vir aqui na apresentação, ó, para ficar maior para vocês visualizarem os slides, tá? Então eu vou fazer isso agora, pra gente ver como é que funciona. Então eu tenho aí uma primeira tela, tá? De apresentação aí da nossa disciplina, da nossa área de conhecimento, né? E eu vou navegar. Eu vou navegar ou por aqui, por essas setinhas, ou pelo slide aqui, ó, que eu tenho os números dos slides, tá? Ou então, eu vou navegar pela setinha do meu teclado, que fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Ó, no primeiro slide, então, eu tenho aí o nosso tópico gramatical, a habilidade da BNCC que a gente está trabalhando, tá? Aqui eu tenho a referência, volume 1, capítulo 2, do 6º ano do Ensino Fundamental 2, e o nosso tema, o nosso assunto é Family Members, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa lição a parte de vocabulário, tá bom? Então, vamos seguindo aí, deixa eu tirar aqui minha câmera para vocês. Eu tenho aí uma imagem de família, tá? E aí, seguindo, dando sequência, nós vamos lá para a Family Tree. Family Tree, então, é a árvore da família, tá? Aqui eu coloquei para vocês aí verem um exemplo, tá? Tá em inglês o vocabulário, tá bom? E aí lá na frente a gente vai ver um pouquinho da tradução, mas também tem na apostila de vocês e vocês podem procurar na internet em um dicionário confiável, aquele que eu já dei para vocês em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, Members of the Family, eu tenho lá. Primeiro a gente começa com os mais velhos da família, tá? Então a nossa família mais próxima, a gente vai falar até os nossos avós, tá? Então eu tenho aqui grandfather and grandmother, que são avô e avó, e aí eles se casaram e tiveram 3 filhos, tá? Que no caso aqui é a mãe desses meninos, esta daqui é outra que se casou com esse, teve 2, e mais um que é solteiro, ele não se casou, tá vendo que ele não tem nenhuma extensão aqui, ó, então ele ainda não se casou. Então eu tenho a mãe, que é essa menina aqui, se casou com uma pessoa que virou o pai, mother and father. E aí eles também tiveram 3 filhos, tá? Então vamos pôr assim, ó, esse aqui é você, tá? Na família, isso é um exemplo, tá, gente? Então esse aqui é você, you. Então, ó, a sua mãe, o seu pai, father, mother, nasceu a sua irmã, sister, o seu irmão, brother, e você, tá? Aí, você se casou com outra pessoa, esposa e marido, wife and husband, e tiveram mais 2 filhos, son and daughter. A sua daughter, your daughter, a sua filha, se casou também. E esse daqui se tornou o seu genro, son-in-law, tá? Beleza. Então, você se casou, teve 2 filhos, e aí o seu filho também se casou e essa pessoa se tornou a sua nora, a daughter-in-law, tá? Aqui, ó, o seu irmão, brother, ele também se casou. E tem, então, essa pessoa com quem ele se casou, virou sua sister-in-law, a sua cunhada, tá? E também teve 2 filhos, ó, nephew e niece, sobrinho e sobrinha, tá bom? Do lado de cá, a sua tia, ó, essa aqui é você, a sua mãe, que tem uma irmã que é a sua tia. A sua tia também se casou, tá? E se sua tia se casou, ela teve também 2 filhos, então eles são seus
primos, ok? Cousin. Não tem gênero aqui, tá? Classificação de gênero é cousin tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Então aqui a gente tem a marcação female e male. Male é homem, female, male masculino, female feminino, tá bom? Ok. Então passando aí, a gente tem aí a immediate family. Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem, tá? Então eu tenho aí a immediate family, que é a família mais próxima da gente, que é o núcleo familiar que a gente tem. Pai, mãe, avô, avó, filho, filha, tá bom? Então eu tenho lá, immediate family. When you have a children, you are a parent. Quando você é criança, você tem um pai ou uma mãe. Todos os dois, pai e mãe, nesse caso, eu posso chamar de parent, tá? Se for pais, né, eu vou falar parents, eu vou colocar um S, tá bom? If you are a male parent, you are a father. Se você é um pai, né, um parent masculino, você é pai. If you are a female parent, se você é feminina, você vai ter uma mãe. Você é a mãe, né? If one of your children is a boy, he is your son. Então, se um das crianças, né, dos filhos, é um boy, é um garoto, né, você vai ter um filho. E se uma das crianças for uma garota, você vai ter uma filha, tá? Aqui tá escrito assim, ó. When a couple gets married, the man is the husband and the woman is his wife, tá? Quando um casal se casa, o homem é o marido e a mulher é a esposa. Gente, nós estamos falando de vocabulário, tá? Nós não estamos falando de construção de família, tá? Isso é outro assunto, a gente pode até falar sobre isso na sala depois. Mas primeiro a gente está falando de vocabulário, tá bom? Então eu tenho aqui uma tabelinha de masculino e feminino, father, mother, pai e mãe, son e daughter, que são filho e filha, brother e sister, irmão e irmã, husband and wife. Aí tem embaixo escrito assim, one collective word to describe brothers and sisters is siblings. Então, ó, uma palavra coletiva para descrever irmãos e irmãos é siblings, tá? Então, por exemplo, alguém fala assim com você, você tem irmãos? Aí você vai falar assim, tem, I have siblings, tá bom? Mas, então, você tem irmãos. Se você não quiser dizer, por exemplo, que você tem 2 irmãos, uma irmã, no meu caso, por exemplo, eu tenho 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres. Então, eu tenho 3 brothers and 2 sisters. Se eu não quiser dizer que eu separadinho assim, eu vou falar siblings. Só que, no entanto, essa palavra ela não é muito usada na oralidade, sabe? As pessoas realmente falam assim, I have 2 brothers and I have 3 sisters. Only that. Tá bom? Só isso, ok? Então, dando sequência aí, agora nós vamos falar das different generations. São gerações diferentes, tá? Aí a nossa extended family, são aqueles parentes, assim, são os sobrinhos, os tios, os primos, tá bom? Então, eu tenho relatives. Relatives são parentes. Vamos lembrar, então, que a palavra parent significa pai e mãe. É um falso cognato, um falso amigo, né? E para falar de parentes em geral, a gente vai usar relatives, tá? E é a nossa extended family, ok? Então, eu tenho o uncle, que é o tio, que é o the brother, né? The brother of your mother or father. Ou então, o brother-in-law, que é aquele que é o seu cunhado, tá? Que a gente também chama de tio. Não é um tio sanguíneo, né? Biológico, mas é um tio, ok? É um tio de afeto, né? Então, eu tenho aunt, que é a tia, the sister or sister-in-law of your mother or father. O cousin, que é o primo ou prima, o nephew, que é o sobrinho, e a niece, que é a sobrinha, tá? Aqui tem uma explicaçãozinha. Depois, masculino e feminino, masculine and feminine. Eu posso falar male or female, ok? Então, eu tenho forefathers. Forefathers é antepassado, são os nossos antepassados. Então, vamos lá. Eu me lembro que um dia desse alguém perguntou na sala assim, como é que fala tataravô? Então, tá aí, ó. Great, great grandfather, tataravô. Great, grandmother, tataravó. Depois a gente vai tirando, tá? Eu vou tirar um great. Então, vai ficar great grandfather, bisavô, e great grandmother, bisavó.
Agora a gente tira o great todo, vai ficar só o grand. Grandfather, avô, e grandmother, avó. Depois os outros a gente já viu aí, o father, mother, son, daughter, grandson, neto, granddaughter, neta. Agora vejam que a gente começa a acrescentar de novo esses prefixos aí, grand e great, tá? Então, grandson, neto, granddaughter, granddaughter, neta, desculpa. Grandson, bisneto, great grandson, bisneto, great granddaughter, bisneta. Great great grandson, tetraneto. Se eu tenho tataravô, eu tenho um tetraneto. Eu tenho great great granddaughter, eu tenho uma tetraneta, tá? Então, do pai e da mãe para baixo são descendentes e para cima são os nossos ascendentes, tá bom? Ok, continuando, então eu tenho agora the in-laws. In-laws é aquele, lembra que a gente falou, gurinha, mesmo do brother-in-law, sister-in-law, que era cunhado e cunhada? Então eu tenho os in-laws, que são os parentes na lei, aqueles que se agregam à nossa família, que se juntam à nossa família através das uniões de casamento, tá? Então eu tenho father-in-law, que é o sogro, mother-in-law, a sogra, brother-in-law, sister-in-law. Gente, presta atenção nessa palavrinha, ó, law. Ela significa lei. E toda vez que vocês tiverem uma palavra no inglês com A e W, essas duas palavrinhas, duas letrinhas juntas, elas têm um som de O, um O bem agudo, tá? Então eu tenho sister-in-law, godfather and godmother, que é padrinho e madrinha, tá? E tem o stepfather, que é o padrasto, e a stepmother, que é a madrasta. Agora também tem dessas uniões, às vezes o pai casa com outra pessoa, a mãe também, e aí nasce um outro bebê, uma outra criança. Então essa outra criança vai passar a ser meio irmão ou meia irmã. Então vai ser half brother ou half sister, ok? Continuando. Agora vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz aqui. E vai ficar meio sumidinho aqui, eu vou ler aos pouquinhos, tá? Então é assim, ó, é muito importante que vocês leiam essa parte, tá? Em todas as videoaulas que eu fizer eu vou colocar, tá? Porque é onde explica os exercícios de vocês. Então, tanto as atividades feitas nos cadernos quanto a apostila que eu vou pedir para fazer, não precisam ser enviadas para correção, tá bom? Essa semana eu recebi muita coisa, e fica confuso para mim. Então eu vou postar as chaves de resposta no Bernoulli para vocês poderem acompanhar. Entretanto, todas as atividades elas vão ser avaliativas e vistadas no retorno das aulas, tá? Então não deixem de resolver as questões da apostila do Bernoulli volume 1, do capítulo 2, da página 41, 43 até o exercício 3. Elas dizem respeito a esse conteúdo que tá aí, que a gente viu agora, tá? No finalzinho desse material, eu coloquei 2 modelinhos de Family Fingers. Vocês vão ver que bonitinho que é. Vocês vão ver o modelo dos puppets, que são os fantoches, em papel, para vocês produzirem e brincar com a sua família. No final do documento tá escrito aí, tá? Então aí vocês vão fazer e vão tirar uma foto da mãozinha de vocês e vão mandar para mim, tá? Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, eu vou adorar, tá bom? Outra coisa, as atividades da plataforma do Bernoulli também deverão ser feitas, mas de acordo com o conteúdo de aula abordado. Ou seja, nós vimos agora o capítulo 2, o iniciozinho dele, com o vocabulário de família. Então, vocês devem acessar lá e fazer o relacionado a isso, tá bom? Otimizem o tempo de vocês com sabedoria e calma para melhor compreensão de todos os conteúdos, tá? Eu estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas e correções também por e-mail, tá? Mas pode ficar tranquilo porque a gente vai corrigir tudo, não vai deixar passar nada. E se tiver dúvida na hora de fazer o exercício, pode mandar para mim, tá bom? Então, take your knowledge, ok? Test your knowledge. Watch some series in order to practice your abilities, like reading and listening, which are gonna help you to write and speak better. See ya, guys!